Fala galera, beleza? Professor Erickson aqui. Hoje a gente vai trabalhar o volume 2, História 2, capítulo 6, a construção do feudalismo. Vamos lá? Para a gente entender o feudalismo, a gente tem que ir lá na crise do Império Carolígeno. O Império Carolígeno, depois da morte de Carlos Magno, ele foi dividido entre seus 3 netos. Essa divisão trouxe uma fragilidade para esse território que começou a sofrer invasões de outros povos bárbaros, né, porque não compactuavam com a mesma cultura dos povos carolígenos, né, e esses povos bárbaros começaram a invadir esse território carolígeno para poder saquear, indo em direção às cidades para saquear as cidades. As pessoas da cidade começaram a fugir e voltando para o campo. Deixavam as cidades e começaram a ir para o campo para se proteger das invasões desses povos bárbaros. Inicialmente, o feudalismo ele é pautado em 2 características. O colonato, né, que é uma característica romana, a ideia de você ceder um território para a produção de um colono, e o comitatus, que era uma fidelidade e honra guerreira. A união do colonato com o comitatus vai caracterizar o feudalismo, ou seja, a doação de uma faixa de terra, uma posse de uma terra, um feudo, ao qual você teria fidelidade e honra a quem te doou essa terra. A base econômica do feudalismo estava toda baseada na terra, que era chamada de benefício, porque ia dar benefício a alguém, a quem recebesse aquela terra e a quem doasse aquela terra. Ia ter um jogo em troca ali, alguma coisa eles iam receber em troca com essa posse da terra. A terra, dentro do feudalismo, estava dividido em manso senhorial, que era a área que pertencia ao nobre, né, onde ficava o castelo dos nobres; manso servil, que era onde o camponês residia, né, onde ele plantava, onde ele morava, onde ele criava os animais, né? E o manso comum, que eram os bosques, as florestas e os pântanos. Ali nesse manso comum era o local onde o nobre caçava para se divertir e o camponês caçava para se alimentar. Só que o camponês caçasse nesse território, ele tinha que dar uma parte para o nobre, pela posse da terra. A base econômica do feudalismo está baseado na subsistência. Tudo que era produzido era para se alimentar. Não existia um comércio ainda. Com o passar do tempo, eles vão iniciar um processo de comercializar aquilo que era produzido. Inicialmente com a troca e depois com a compra, iniciando a produção de moeda para aumentar esse comércio. O camponês, quando recebia uma terra, ele tinha que plantar, e o que ele plantasse era dividido, metade para ele e metade para o dono daquela terra, que cedeu a terra para ele. E para isso eles utilizavam a rotação de culturas. Eles pegavam uma área, dividiam em 2 partes. Em uma parte eles plantavam, enquanto a outra parte estava em descanso. Quando eles colhiam o produto desse território, eles começavam a plantar no outro território enquanto esse ficava em descanso. Isso garantia que tivesse, durante bastante tempo, o solo ficasse produtivo. Referente ao aspecto social, toda a sociedade estava baseada na terra, na posse da terra. Quem tinha terra tinha poder, né? A sociedade era estamental, era dividida em camada. Numa pirâmide social existia 2 camadas. Uma camada pequena na ponta, onde ficava o clero, representante da igreja, e a nobreza. E mais abaixo, a maior parte, os servos, né, que eram os camponeses que trabalhavam na terra, e existia uma classe também chamada vilões, que eram trabalhadores livres que recebiam salário em produtos para trabalhar em algum período nessas terras, nesse feudo. A relação entre quem ganhava a terra e quem doava a terra era chamada de suzerania e vassalagem. O suzerano era quem doava uma faixa de terra, ou seja, doava um feudo. E quem recebia um feudo era o vassalo. Dentro dessa troca entre doar e receber a terra, tinha uma cerimônia chamada
homenagem, onde nessa cerimônia chamada homenagem ia estar baseado a questão da distribuição da terra, para quem ia receber e quem estava doando a terra. O direito, as leis dentro do feudo, era baseada na ideia de consuetudinariedade, ou seja, direito consuetudinário, que era as leis baseadas no costume, na tradição desses povos. O suzerano tinha uma obrigação para o seu vassalo, como o vassalo tinha uma obrigação para o suzerano. A obrigação do suzerano era proteger o seu vassalo, os camponeses, das invasões bárbaras. Já o vassalo ele tinha várias obrigações para o seu suzerano, como a talha, que era ceder a seu suzerano metade de tudo aquilo que era produzido no feudo. Existia também a banalidade, que era pagar pelo uso dos instrumentos do seu senhor. Digamos que o camponês quisesse fazer um pão. Ele ia lá, usava a moenda do senhor para triturar o trigo. Depois ele ia pegar esse trigo triturado, ia fazer a massa e ia usar o forno do senhor para assar o pão. Depois desse pão feito, metade era do camponês, a outra metade ele pagava como banalidade ao seu senhor. Existia também a corvéia, que era durante um ou 2 dias na semana, o camponês trabalhava de graça para o seu senhor, auxiliando o senhor na construção de pontes, construção de ruas, né? Fazendo a manutenção do castelo. Isso se chamava corvéia. Existia também a captação, que era você pagar um imposto pela quantidade de filhos que você tinha ali naquele feudo. Digamos que o camponês vai ter um filho, quando seu filho nascesse, ele teria que pagar um imposto pelo nascimento desse filho. Existia também um imposto, uma obrigação do camponês chamada mão morta. Quando o camponês, que era o representante daquele feudo, morria e o seu filho ia assumir aquele feudo, ele pagava um imposto, que esse imposto era chamado de mão morta. Era para assumir a terra que era do seu pai. Durante o período do feudalismo, a Igreja Católica ela teve grande importância dentro do controle político desse período feudal. A Igreja Católica ela tinha bastante poder político, ela tinha um domínio ideológico sobre os camponeses e sobre a nobreza também. A Igreja Católica era quem ditava as regras ideológicas dentro do período medieval. Tanto que a Igreja Católica, no período medieval, foi uma das maiores detentoras, possuidoras de terra do período medieval. Isso porque o nobre, quando tinha o filho, esse primeiro filho ele ia ser preparado para assumir o feudo, para ser nobre, para ser guerreiro. O segundo filho ou uma filha ia para a vida religiosa, que tinha muito status você ter um filho representante religioso. E quando esse filho ou filha ia para a vida religiosa, ela recebia, ou ele recebia um feudo. E esse feudo era doado para a Igreja Católica. E já que era prestígio você ter um filho dentro da questão religiosa, muitos nobres tinham filhos dentro da questão religiosa e esse filho tinha um feudo que era doado para a Igreja Católica. Isso fazia com que a Igreja Católica tivesse bastante feudos. E assim ela foi uma das grandes detentoras de terra. E nesse período feudal, quem controlava, quem tinha o poder, era quem tinha terra, fazia com que a Igreja Católica se tornasse bastante poderosa no período medieval. É isso aí, galera. Por hoje é só. Continue aí nos estudos, fazendo exercício. Valeu, abraço!